Jésus le Christ. Quelles que soient nos hésitations, Jesus Cristo, tu es là toujours. quais que sejam nossas hesitações, você Tu te é tiens sempre à lá. nos côtés, comme l'humble Dieu. Et aussi comme Uma le vida de comunhão com Deus não faz de nós pessoas Je redis à desconfiadas. chacun, Ele diz de novo a cada um: abandonne-toi à ma présence. a minha presença, abandone-se. Saiba que tua pouca fé é suficiente. Enquanto, em Colônia, na Alemanha, soava a milhares de jovens, Frei Roger, responsável da comunidade ecumênica de Taizé, na França, é assassinado dia 16 de agosto de 2005 por uma mulher desequilibrada durante a oração da tarde, no coração da Igreja da Reconciliação, entre seus irmãos, perto das crianças que estavam em volta dele, nesta tarde, como todas as outras tardes. Como diz Margarida Lena, irmã Xavier, uma notícia terrível. Mas será que isso é só uma notícia? Avec ceux qui nous ont précédés et qui peuvent nous demeurer si proches. Ce qui s'est passé, c'était terrible. O que aconteceu é terrível. Um ato, um assassinato, isso é terrível. Mas o que era muito lindo de ser descoberta era que mesmo com um mal tão grande, mesmo com uma coisa tão terrível, Deus pode criar uma coisa extraordinária. Para mim, tudo o que aconteceu dia 16 de agosto, quando ele foi morto, nesta igreja, da qual ele gostava tanto, era possível de ver como se, durante alguns segundos, o mal ocupava um lugar pequenininho, só durante alguns segundos, e como de novo voltaram os cantos e as orações de repente. Foi possível sentir que a vida era mais forte que a morte, e comentei para mim mesmo, mas no fundo toda a sua vida era isso mesmo. O que me lembro é o rosto de muita paz que vimos quando fomos rezar alguns instantes na igreja ao redor do corpo sem vida do Frei Roger. Como se a paz do coração que ele queria tanto transmitir em volta dele, como se essa paz do coração não tinha sido atingida mesmo pela violência de um ato irreversível. E também acho que a lembrança que vai ficar do Frei Roger, mais que o ato, é a paz do coração que não foi varrida, que não desapareceu, mesmo frente à violência a mais brutal e a mais incompreensível. Quando faleceu Paul Ricoeur, no mês de maio, Frei Roger escreveu para sua família um texto no qual ele dizia: por tão radical que seja o mal, não é tão profundo como a bondade. Não é o mal que fala, é a última palavra, mas é a graça. Era um homem cheio de paz, muito corajoso, que fez uma grande coisa. É um símbolo mesmo da abertura. Ele te olhava nos olhos. Cada noite ele rezava para nós todos, aqui na igreja, e isso dava confiança. Não tem maior amor que de dar a vida para os que amamos. Que canto maravilhoso! Essa criança que canta com todo o coração as palavras da Escritura, aqui está, talvez, o resumo e o segredo de Taizé. Para nós que estamos nesta fraternidade ecumênica internacional, nós que somos nesta rede de oração, de intercessão, de luta para a unidade dos cristãos e para a paz no mundo, temos uma mensagem a receber de Taizé. Devemos ficar atentos a respeito desta mensagem. Cet amour que vous aurez, les
Um dia, o Papa João Paulo II, passando em Thésée, diz: "Se vai a Thésée como se vai a uma fonte." Mas qual é o segredo dessa fonte? Como é possível que jovens de todos os países do mundo, de todas as confissões cristãs e mesmo os em outras religiões vieram a Thésée? O que procuravam nesta colina? Talvez que o segredo dessa fonte é indicado pela morte tão trágica que acaba como um selo de confirmar toda a vida do Frei Roger, confirmar sua mensagem. No fundo, esse martírio, essa oferenda, esse cordeiro imolado que foi matado como se mata um cordeiro, como esse sangue sobre sua alva branca, como o cordeiro imolado, é isso. É todo o mistério pascal de Thésée. No fundo, é uma presença da cruz do Cristo. O Frei Roger antecipou essa Páscoa por 3 momentos da sua vida, onde ele era, de certo modo, confrontado com a morte. Quand j'étais jeune, j'étais tuberculeux du poumon. Quando eu era jovem, tive tuberculose pulmonar. Por isso, li muito, procurei muito, sozinho. Num certo momento, quando a morte vinha, procurei com mais intensidade ainda. E dizia a mim mesmo: é essencial que sejamos escutados. Se eu vivo, vou escutar o que tem no coração dos homens para que eles se tornem livres com eles mesmos, que eles aceitam os limites que existem dentro de cada ser humano. Essas decisões interiores as tomei quando era sozinho. Ele toma essa decisão pascal de escolher na sua vida o diálogo, de escolher de escutar os outros e de ser ele mesmo um ser de paz. Na segunda etapa, como a segunda oferenda, é o momento do chamado. Sempre desejei tomar riscos, tomar o caminho que ia longe para os outros, viver o Evangelho, viver o Cristo para os outros. Esse chamado interior surgiu várias vezes e muitas vezes na solidão. E depois aparecia sempre uma vida em comum. Ele decide de quitar a Suíça, esse lugar protegido, para vir na França, onde está em guerra. Quando, durante o verão de 1940, se tornou claro que o exército estava invadindo a Bélgica e a França, fui passar alguns dias na montanha para refletir. E depois, no momento preciso, disse-me: tenho de ir imediatamente na França. Mas para ficar na França era preciso encontrar a casa na qual ia ser vivida toda a minha existência. Uma vida em comum. Fui de bicicleta. E assim que cheguei a Thésée, a casa era fechada fazia anos. Tudo estava fechado. A maison era fechada depois de muitos anos. E depois uma velhinha me disse: venha comer em casa. Pergunto: tem um restaurante? Não, venha comer em casa. Então comi com ela e sua filha. Durante a refeição me dizem: fique aqui para morar. Estamos tão sozinhos, tão isolados. Não tinha água, não tinha nem telefone, nada. Não tinha nada nesta aldeia. Então, eu entendo que é preciso olhar de perto tudo isso. Já tinha visitado 2 casas, muito mais atraentes, a todos os pontos de vista. Mas a palavra desta mulher me tocou profundamente. Muitas vezes são os pobres que nos falam. Então pensei: isso é demais.
mas quero ir longe numa experiência de comunhão com Cristo e a Igreja. Mas é essencial de não fugir das grandes dificuldades. Ao contrário, tenho de mergulhar no que tem de mais duro e de realizar ali no meio de uma vida de comunhão na qual o amor seria no coração de todos. Essa certeza tinha essa possibilidade única de expressá-la a mim mesmo e a Deus, acolhendo as pessoas que fugiam da guerra. Em Lyon, tem algumas pessoas que faziam o impossível para dizer aos judeus de ir se esconder na casa de Taizé. Lá seriam acolhidos. Era preciso que sejam homens. Não perguntavam os sobrenomes nem os nomes. Todos os restos era difícil para eles. Tout le reste était délicat pour eux. C'était bien ainsi. Il s'agissait de vivre. Tinha de viver sem nada. 2 anos depois, ele se dá conta, em 1942, que ele pode morrer com todos os que ele acolheu. Fica frente a essa questão da morte, está frente ao medo. Então, de novo, ele faz essa escolha, essa oferenda. O que nos ameaçava era de ser descobertos e de ser todos presos. Mas não sabíamos para onde iriam nos levar. Ainda não se sabia nada sobre os campos de concentração. E nesta tarde realizei, como nunca mais me aconteceu, o que era o medo. O medo de uma desgraça que não tem nome. Tudo ia desaparecer. Então posso dizer isso hoje, neste momento. Dizia para Deus: posso não viver mais, posso ser preso. Minha vida sobre a terra pode parar logo, mas a obra que comecei aqui continua. E só isso que esperava, que isso continua. A paz voltou através dessa oferenda. Mais tarde, outros irmãos se juntam a ele e se comprometem para toda uma existência no celibato, na vida em comum e uma grande simplicidade de vida. Assim começa a comunidade de Taizé, onde vão viver irmãos de diferentes confissões cristãs, cuja regra diz: tenha no coração a paixão da unidade do corpo do Cristo. O que é muito impressionante neste compromisso de trabalhar para a unidade, para a reconciliação, é esse desejo de ir ao encontro do outro. Desde o começo, sua vida foi marcada pelo exemplo da sua avó, que tem um modo totalmente inesperado. Quando era protestante, desejou ir rezar numa igreja católica. Esse alvo da grand-mère marcou toda a minha vida. A meu pai, dizia ela tomou o risco da sua vida para os pobres embaixo do fogo dos bombardeios. Ela era viúva e seus 3 filhos combatiam na guerra. E embaixo do fogo, ela abrigava na sua casa fugitivos, mulheres dando à luz e idosos. Mas um dia oficiais franceses pediram que ela fugisse com todos. Chegando no sul da França, não se pode viver o que vivi e ver o que eu vi. É preciso encontrar a paz a qualquer custo. Encontrar a paz. Então, ela realiza que, pertencendo a uma velha família protestante,
desde a Reforma, ela tem de procurar e ela vai numa igreja católica. Trata-se de reconciliar, tratar-se de fazer gestos marcantes, corajosos, que então, fora de toda a tradição familiar, porque a finalidade é um bem maior, a paz na Europa. Tratava-se de sair de si mesmo para o encontro do outro. Isso é um caminho de conversão, e acho que só terá unidade cristã indo ao encontro do outro. No fundo, se pode dizer que o compromisso dos freis de Taizé é de ir justamente além das fronteiras. Quando os jovens começaram a vir a Taizé, pensamos que o melhor era de construir umas casas em volta de uma velha igreja a uns 4 quilômetros. Por eles lá, permitia de nos dar o tempo para refletir sobre o fato. Tudo esse vai e vem próximo de nós, será que se podia conciliar isso com a vida que a gente levava? Que nous menions. Après avoir conduit les jeunes à 4 km, após ter levado os jovens a 4 quilômetros mais longe, pensamos, a hospitalidade sem o Evangelho não permite de alojar esses jovens assim fora. E como eles chegavam cada vez mais numerosos, decidimos de os acolher em Taizé. Então construímos mesmo umas casas leves e baratas. Depois colocamos tendas para que era de tela, que era bom para o verão. Então, em 1962, era preciso de ter um lugar maior para rezar, então construímos uma igreja. Os irmãos diziam, você vai ver, ela não vai ser bastante grande. Acreditava com dificuldade, e de fato a igreja não ficou grande demais. A bondade do coração não faz adormecer, mas a bondade do coração é inventada e ela dá imaginação. Frei Roger tinha uma imaginação incrível. Quando a igreja se tornou pequena demais, a reação normal teria sido de escrever para as pessoas não vir porque não tinha lugar. Mas Frei Roger disse, vamos destruir a fachada e pôr uma tenda. Durante 15 anos rezamos embaixo dessa tenda e era difícil de rezar nesta tenda. Chovia dentro, a acústica era ruim, mas funcionou. Lumen Christi. Pois Frei Roger, ele era perseverante e ao mesmo tempo tinha uma grande flexibilidade. Uma vida de comunhão com Deus não faz de nós pessoas desconfiadas, mas servidoras da confiança. Então, pouco a pouco pensamos, poderíamos organizar uma peregrinação da confiança sobre a terra. É assim que, a partir de 1978, entre Natal e 1º de ano, encontros internacionais, peregrinações da confiança, atraem milhares de jovens do mundo inteiro e de todas as confissões. Logo após a abertura das fronteiras na Europa, fomos para a Europa Central. Em Praga, peregrinação da confiança. Isso quer dizer visitar os outros, ir ao encontro dos outros.
Estamos certos da necessidade de ir nos outros países para descobrir juntos que Deus é presente na nossa história. Que Deus é presente no nosso mundo, onde aparece às vezes que a violência é mais forte. Mas isto não é verdade. Nunca pensávamos na nossa vida de TZ receber tantos jovens. O que temos para permitir a esses jovens um começo de descoberta, mesmo se é só um comecinho de uma descoberta que em seguida pode se continuar. Acho que temos o melhor. Deve ser o fato que homens para toda a sua vida decidiram de viver uma aventura difícil, que supõe para mim mesmo e para os irmãos um combate interior de cada momento. Que suppose a moi-même, a mes frères, un combat intérieur, à tout moment. Vou dizer, não é o mais simples de entender que o momento mais forte que os jovens vivem aqui é a oração em comum. É o acontecimento que desejamos para a nossa própria vida, de manhã ao meio-dia e à tarde. Desde o começo, tive a vontade de construir uma vida em comum, na qual a bondade do coração, a reconciliação de cada dia seria um tal chamado do Evangelho que um dia permitiria de dizer aos cristãos: mas que sentido tem a referência a Deus, que só é o amor, quando vivem separados e brigando? Como vocês querem que essa comunhão, que é o Cristo, a Igreja, consiga falar com homens que não têm a fé de Cristo? Como se vive a oração do Cristo? Que sejamos unidos para que os que vivemos seja credível. Tinha lutas sem parar. Desde o começo, era um protestante que queria fundar uma comunidade monástica, mas era completamente compreensível. Depois queriam rezar juntos como cristãos vindos de diferentes igrejas. E tinha lutas sem parar. Mas eram lutas serenas. E eu acredito que essas lutas das quais ele falou tanto, essas lutas e a contemplação, essas duas coisas juntas, é isso que faz a vida avançar. Se podíamos ser homens de confiança, de esperança, da comunhão. O Cristo é só comunhão. É essa intuição que o Frei Roger retomou quando ele fundou a comunidade de TZ. Como é possível falar de paz e de um Deus de amor e ficar separados? É impossível. Então, o Frei Roger começou esse caminho. Ele tentou explicar esse caminho com uma simples frase: podemos viver a reconciliação como uma maneira de transpor as nossas fronteiras confessionais.
É isso que acho interessante no trabalho espiritual e teológico de Taizé. É que por um momento encontra-se além das fronteiras as nossas divisões confessionais para tentar de viver juntos uma comunidade cristã. A Taizé é possível assistir como nos encontros de jovens e outros movimentos ecumênicos, nos quais a união dos cristãos, em comunhão de fé, passa antes da unidade das igrejas, na uniformidade doutrinal que é impossível de encontrar. Pois é preciso converter-se ao Evangelho, quer dizer, tornar-se cristão, e quando a gente é cristão, não tem mais nem judeus, nem gregos, nem protestantes, nem católicos, nem homens, nem mulheres. Um dia, o Papa João XXIII acolheu o Frei Roger bem no começo da comunidade, e o bom Papa João XXIII, vendo o Frei Roger, disse: "Ah, a pequena primavera de Taizé." C'était décisif, la rencontre avec Jean XXIII. O encontro com João XXIII foi decisivo. Nossa comunidade não seria o que é sem o encontro com João XXIII. Os dois homens se entenderam na hora. Entenderam logo que uma reconciliação era possível. Agora, uma reconciliação entre cristãos é possível. Isso deu um grande impulso à nossa comunidade. Penso que é possível de tentar descrever um pouco a história que permite às pessoas assim, inspiradas pelo Espírito Santo, de se encontrar. Desde o começo dos anos 40, o abade Paulo Couturier, que é na origem do grupo de Dombes, um grupo de diálogo ecumênico de teólogos católicos e protestantes, vai visitar em Taizé o Frei Roger, o qual, na época, tinha 25 anos. L'abbé Paul Couturier percebe imediatamente que se trata de um homem de Deus, e ele quer verdadeiramente que o Frei Roger encontre o cardeal Gerbier. O cardeal Gerbier, encontrando o Frei Roger e seus irmãos de Taizé, lhe disse: "É preciso você ir absolutamente nessa primeira visita do Papa, a primeira audiência do Papa João XXIII, que acaba de ser eleito." E assim, pode-se dizer que existe uma rede espiritual, uma rede de colaboração, uma rede suscitada pelo Espírito Santo. Pois bem, é impressionante de se sentir que a rede Net for God foi suscitada neste momento. Foi o abade Paul Couturier que tive a ideia do mosteiro invisível, que hoje, de algum modo, se torna visível. Se pode dizer que tem como uma emulação do Espírito Santo, um empurrão do Espírito Santo, que vai nessa direção que quer o Espírito. Meu pior inimigo é o desânimo. Podemos pedir, mas será que vale a pena continuar? Não. Podemos questionar. A resposta será dada pouco a pouco. Ela é dada quando caminhamos dia após dia. Para esse mês,
Podemos rezar para a comunidade de Taizé e para todos os que, como Frei Roger, trabalham para a unidade dos cristãos. A palavra desse mês é no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Não tem maior amor que de dar a vida para os que amamos.